Bom dia, Igreja Nova Aliança. Tudo bem com vocês nessa manhã de domingo? O pessoal que está chegando pode ir tomando seus lugares. Que prazer estarmos juntos mais uma vez como Igreja do Senhor, reunidos para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Queria, antes da gente começar o nosso período de louvor cantado, convidar você a uma breve reflexão. Se você já conseguiu reparar hoje em alguma das maravilhas das obras de Deus. Se você, não sei, naquele fecho de luz que vem no meio das nuvens, posso chamar de efeito glória aquilo, acho maravilhoso. Nas moléculas de água que você pega para lavar o rosto agora cedo, né? Às vezes num detalhe de uma folha, de uma árvore que tem um formato bonito, ou numa mãe passarinho colocando o alimento na boca do seu filhotinho no ninho, assim. É lindo observar as obras do Senhor na natureza. E é muito fácil, né, a gente observar as maravilhas de Deus na natureza. Mas às vezes a correria do dia a dia, a pressa, a loucura que às vezes esse mundo apressado nos impõe, faz a gente esquecer das maravilhas que Deus faz nas nossas vidas também. E eu tenho certeza que Deus tem operado obras maravilhosas na vida de cada um aqui. Eu queria dar um tempinho para você baixar sua cabeça, entrar na presença do Senhor e relembrar as obras que Ele tem feito aí na sua vida. Baixe sua cabeça, feche os olhos, coloque em oração o trabalho que o Senhor tem feito na sua vida, com um coração de gratidão. Vai entrando na presença dEle. Na sequência a gente ora e começa. Senhor, Tu és grande, Pai. Imensas são as Tuas obras, Pai, e é maravilhoso poder entrar na Sua presença, lembrando, Pai, tudo que o Senhor já fez e faz nessa terra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada lembrança agora aqui que os irmãos estão tendo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado na vida deles, nas nossas vidas, na minha vida, Senhor. Obrigado, Pai, por toda obra de livramento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado relacionamentos, porque o Senhor tem dado força para superar desafios, sejam eles de saúde, sejam eles financeiros, Deus. É muito bom a gente poder parar e refletir, Senhor, sobre o que o Senhor tem feito sobre nós, Pai. Não deixa, Senhor, que a correria da vida tire o nosso foco, Pai, do quão maravilhoso é poder entregar as nossas vidas diante de Ti, Pai. De como é maravilhoso poder entrar na Tua presença, Te adorar por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ó Senhor, abençoa a vida de cada irmão e o nosso momento aqui juntos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se levantar e vamos adorar a Deus. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és.
Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. É maravilhoso, Senhor. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só
Pode adorar o nosso Senhor com palmas. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Santo, santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Exalte ao Senhor, louvem seu nome para sempre, louvem, exalte ao Senhor, louvem seu nome para sempre. Exaltado na terra e nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado,
Obrigado, Senhor. O Senhor é exaltado, Pai, nos céus, na terra, Senhor. Recebe, Senhor, o louvor da sua igreja nessa manhã e se conosco no restante do culto, transformando as nossas vidas e os nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom dia, igreja. A este Deus que é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração, nós continuamos adorando a Ele agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Este momento também é um momento de adoração e de louvor ao Senhor, pela sua fidelidade, pela sua bondade para com cada um de nós, por essas maravilhas que Ele tem feito. Se você nos visita nessa manhã, não se sinta constrangido quando a sacolinha passar diante de você. Você não precisa fazer ou participar desse momento por constrangimento, mas se você quiser participar, você também tem toda a liberdade de fazê-lo. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado. Obrigado porque nesta manhã de domingo nós podemos também reconhecer, não só através das nossas canções, mas também, ó Deus, através da nossa gratidão ao Senhor, com palavras, ó Deus, com ações, que o Senhor tem sido bom para com cada um de nós. E nós somos gratos por isso. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque podemos ver a tua glória nas grandes e nas pequenas coisas, e que sempre possamos ver, ó Deus, o teu cuidado, a tua fidelidade para com cada um de nós, nos grandes e pequenos detalhes, que não percamos isso de vista, mas que o teu Espírito sempre nos ajude a enxergar estas coisas. E te agradecemos também, ó Deus, por esses dízimos e ofertas. Oramos para que a administração da nossa igreja tenha sabedoria, ó Pai, para aplicar esses recursos, para que tudo o que façamos seja conforme a tua vontade, para a honra e glória do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Andrés. Graça e paz a todos, que esta manhã seja uma manhã também que Deus fale ao seu coração e que você também possa continuar oferecendo a Ele um culto de adoração racional com todo o seu ser. Nós também nos alegramos e separamos esse momento para conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez num culto da Nova Aliança. E se esse é o seu caso, se você está aqui pela primeira vez num culto de domingo, nós temos um presente para te dar, mas nós precisamos apenas ver aonde você está. Então, se você nos visita hoje, eu apenas pediria que você ficasse em pé no seu lugar e o pessoal da recepção já chega com um presentinho para você. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez no culto de domingo? Todo mundo da casa? Então, ok. Então, todo mundo da casa hoje. Obrigado, pessoal da recepção. Algumas notícias dentro da nossa vida de igreja. A primeira delas, cadê o Léo e a Luíse? Léo... ali. O Léo e a Luíse ontem noivaram. E nós nos alegramos com isso. Louvado seja Deus. Oramos para que seja um tempo especial para vocês também, esse tempo de noivado. Igreja, como sempre gosto de pedir, orem por eles esta semana, lembra de orar por eles. Esse é agora um novo passo, né, que eles dão para não só se conhecer ainda mais, mas se preparar também para o casamento. Então, que oremos por eles esta semana, mas nos alegramos com vocês. Que Deus abençoe muito mesmo, em nome de Jesus. Também Pastor Robson e a Mariângela, eles mandam abraços, estão nos assistindo inclusive agora. Eles estão nesse tempo de férias, e você é o final do culto, então não sei, né, se a câmera vai ficar aberta, mas você pode passar ali e dar um tchauzinho, mas eles mandam abraços saudosos a todos da igreja, estão com saudades e brevemente estarão conosco de novo. Agora, dentro da nossa agenda da igreja, terça-feira temos a reunião das mulheres às 14h30, então é a reunião da tarde. Você, mulher, convidada a participar. E estamos também
com um grupo de mulher única. Você que ainda não fez este curso, você que não participou desse momento, mulher que entende que precisa saber mais sobre o que Deus pensa sobre você, sobre o que é ser mulher, sobre o seu papel, enfim, o seu valor, você pode então se inscrever com a liderança das mulheres. Elis, você que vai tomar, a Elis está aqui na frente, a Karen, não sei se está hoje aqui, mas você pode procurar alguém da equipe de mulheres e você pode obter mais informações e também fazer a sua inscrição. Então, mulher única, temos acho que 6 vagas para este grupo de mulher única. Quarta-feira, homens, às 18h30, nós temos o nosso estudo bíblico dos homens, começando às 18h30, e aí já aproveitamos, damos aquela esticada, e quarta-feira temos a reunião de oração aberta a toda a igreja, às 19h30. Agora, João Marcelo tem um recado para nós aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu só queria comentar aqui que no próximo sábado, então, dia 23/8, a gente vai ter mais um Next Generation. Então, alguns recados importantes. O início das 2 às 5 horas da tarde. Fica um incentivo também para as crianças chamarem os amigos da escola. Então, se sinta desafiado, né, para os pais, para ver aquele amiguinho do seu filho da escola, para também trazer ele para cá, que é uma oportunidade única, né, nesse caso. E um incentivo a mais também é para os pais deixarem os filhos, né? Tem uma equipe super preparada, então a gente pede, né, para que, se possível, confie na gente, confie na equipe e deixar o filho aqui a tarde toda. Então, é isso, vai ser um tempo muito bom, um tempo bem abençoado, e a gente conta com a presença de todos, tá bom? Acho que é isso. E se você tiver qualquer dúvida, pode procurar tanto o João quanto o pessoal da equipe, né, que trabalha com a IBD, e eles podem dar maiores informações, mas se você tem, né, o seu filho de 3 a 8 anos, não deixe de trazê-lo, e incentive ele a trazer também um amiguinho dele para participar desse momento aqui. Agora, também lembrando a juventude que nós temos, né, as inscrições do Sintonia continuam abertas. Até a semana que vem é a inscrição com desconto, você não precisa fazer o pagamento antecipado, mas você precisa fazer a inscrição antecipada se você quiser, então, ter o benefício desse desconto, e isso é bom também se você fizer a inscrição antecipada para o pessoal poder se programar. Então, Sintonia de 5 a 8 de setembro, não deixe de participar, e como desafiamos no domingo passado, você que não vai participar do Sintonia, mas se quer abençoar alguém, dos jovens e adolescentes que querem participar, mas que estão, né, naquela situação mais difícil, a grana está curta, então você pode abençoar a vida de um desses jovens e adolescentes também. É só procurar o Ministério da Juventude e dizer, olha, eu queria ofertar com R$100, queria fazer a inscrição de alguém, enfim, você tem várias oportunidades de abençoar um dos nossos queridos da juventude. Também estamos com as inscrições ainda abertas do curso de integração. Você que tem frequentado a igreja já há algum tempo e entende que este é o lugar de Deus para você, você está vindo de outra igreja para morar aqui em Curitiba, ou Deus está te direcionando, que se você entende isso, o curso de integração é o caminho pelo qual você, então, pode se tornar membro da igreja. Você pode entrar em contato através do WhatsApp da igreja e fazer a sua inscrição ou obter maiores informações, tá? Agosto, nós vamos ter também 5 domingos. E se nós lembrarmos, quando nós temos um mês com 5 domingos, o último domingo é o domingo do culto da família ainda. Então, já se prepara que no último domingo desse mês, nós pegaremos o culto da manhã e jogaremos para um pouco mais tarde e anteciparemos o culto da noite para as 17 horas. Então, toda a igreja reunida às 17 horas no último domingo do mês de agosto. Tá bom? Então, já coloca lá na sua agenda para você não esquecer. Dia 31 de agosto nós não teremos, então, nós transferiremos o culto da manhã para as 17 e puxaremos o culto da noite também para as 17 e nos reuniremos como família ainda no culto do dia 31. E um último aviso ontem nós tivemos o Borst, foi um tempo muito especial, um tempo muito gostoso, ficamos aqui até mais de 10h30 com toda certeza, foi muito legal, mas se porventura você não
pôde vir, ou você veio ontem, mas teve que sair correndo no final, sobraram alguns potes de sopa e você pode comprar então e levar para sua casa. Cada pote custa R$60, então se você quiser, você pode fazer uma transferência daí na hora ali ou pagar no cartão de débito. E se você for fazer Pix, você coloca 11 centavos no final, só para que o pessoal possa identificar que isso se refere ao pagamento da sopa do Borges, tá bom? Então, ao final do culto, quem que está responsável? O próprio pastor Juba, ele vai estar responsável aí em administrar os potes que ainda sobraram lá. Você pode procurá-lo no final, para que você, então, possa levar um pote de sopa hoje à noite já, né, no friozinho, apesar que não está frio, vocês podem, então, desfrutar desse tempo. Agora, nós vamos cortar a transmissão, você que está nos assistindo, nós vamos cortar a transmissão por um tempinho só, aguenta firme aí, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao nosso culto. Pode se dirigir às suas salas. Pastor Juba, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia a todos. É muito bom estar reunido aqui, é muito bom a gente ter certeza de que Deus é o maior interessado em falar conosco essa manhã. Ainda que você tenha algum interesse, que bom que você tem interesse em ouvir Deus, mais do que a tua vontade, a vontade dEle em falar conosco é o que de fato vence o nosso coração, que abre nossos ouvidos, que abre nossos olhos espirituais para ouvir a voz dEle. E a gente vai se pôr diante de Deus para pedir isso a Ele, dizendo: Deus, o Senhor que quer falar comigo, prepara meu coração, prepara os olhos do meu coração para ver a Tua vontade, para ouvir Tua palavra. E assim a gente se coloca na presença de Deus. Quero te convidar para essa oração. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, a generosidade, a abundância, a bondade Tua demonstrada por nos instruir para essa vida é alvo da nossa imensa gratidão, Senhor. Obrigado por não deixar com que nossas vidas nesse presente sejam soltas, sejam sem razão, sem destino, sem caminho, sem propósito. Ao contrário disso, Deus, Tua palavra vem para preencher cada espaço da nossa história, cada espaço da nossa vida, trazendo a redenção necessária, trazendo a forma de entender a vida, Deus, conforme os Teus olhos. E tudo isso é Tua obra em nós. Tudo isso é o Teu fazer por nós. E a gente vem nessa manhã sedentos disso. Que o Senhor fale conosco. Abrimos nosso coração, Deus. Queremos que seja solo fértil, Deus, a nossa alma, onde essa palavra vai ser colocada. E que Teu Espírito Santo, por meio da Tua instrução, da Tua palavra, nos transforme para uma nova vida. Deus, eu peço por mim, pela Tua misericórdia, para usar meu limite, meu recurso tão limitado, para falar de coisas tão grandes. Tem misericórdia de mim, fala com o Teu povo, a gente pede em nome de Jesus. Amém. A Olivia, minha filha, ela ficou espantada numa conversa desses dias, que ela existe exatamente o quanto a idade dela diz que ela existe. Assim, ela falou: nossa, quanto tempo eu existo, pai? Há 6 anos. A minha idade? Isso, filha. Ué, diz quando você nasceu. Nossa, ela ficou admirando essa coisa. Tipo, um dia eu comecei a existir. Acho que é isso que estava passando na cabeça dela, né? Isso acontece com todos nós. Nós não somos eternos para trás. Em algum momento você passou a existir. E até aqui você traz uma história. E você pode, simplesmente agora, colocar um breve pensamento na sua mente do que significa isso para você estar aqui hoje. Você tem uma história, você carrega uma história, você carrega uma vida que te trouxe até aqui hoje.
E hoje é o tempo em que vivemos. Hoje é onde está o play da nossa história, né? A gente está em ação, aqui, agora. Então, essa história que você traz, aquilo que foi formado, se manifesta hoje, em tudo que você é. E aí você tem suas já consolidadas decisões, seus consolidados valores, sua perspectiva de vida. E você pode pensar sobre isso agora também. Como está atuando hoje na tua vida? O que ser você significa ao teu redor hoje? E ainda você pode pensar comigo sobre esse tempo que um dia começou na tua vida, nos teus 30 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, sei lá, quando começou a história, quando você viveu tudo isso, chegou a esse ponto, e agora você pode olhar para frente, e olhar para o futuro, e considerar até quando você vai existir. Se um dia você começou, até quando você vai existir? Segundo a revelação das Escrituras, não teremos fim. Existiremos de agora até a eternidade. E o até nem faz sentido aqui, né? Por toda a eternidade. Como essa perspectiva de existir por toda a eternidade mexe com a nossa vida? Esse olhar para o tempo como um tempo passado, um tempo presente, um tempo futuro, que a gente vai considerar hoje olhando para um texto de Jeremias. Deixa eu ver se está funcionando tudo o que Jeremias. Jeremias capítulo 29, você pode abrir sua Bíblia. Jeremias capítulo 29 é uma carta do profeta Jeremias ao povo de Israel que estava exilado no Egito. E tem verdades aqui que são marcantes. Quando a gente lê esse texto, tenho certeza, você vai lembrar dele, você vai lembrar, já ouvi isso. E penso que o texto de Jeremias é tão marcante, ele é tão memorável nas nossas vidas, justamente porque ele nos faz considerar o nosso passado, ele nos faz entender propósitos presentes e ele nos aponta para um futuro glorioso junto com Deus. E isso alimenta a nossa alma, é esse alimento que a gente vai buscar hoje. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, a gente vai ler a partir do versículo 1. E Jeremias começa considerando o passado no versículo 1. Olha só o que diz o texto a partir do versículo 1. Diz assim, Jeremias 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Até aqui ele falou do passado. No próximo trecho aqui de Jeremias, capítulo 29, a história se volta para o presente. Versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem para o Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E depois de olhar para esse presente, a carta vai olhar então para o futuro. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração.
eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei do cativeiro. Eu os restaurarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E aqui estamos diante do texto de Jeremias, capítulo 29. Uma carta aos exilados. Como assim uma carta aos exilados? Israel, a nação, o povo escolhido de Deus, foi chamado por Deus para ser seu povo no Egito. Quando libertado pelo êxodo, Moisés lidera esse povo à terra prometida. Deus dá uma série de mandamentos que são a confirmação dessa aliança. A libertação que Deus proporcionara a esse povo, o resgate que Deus tinha feito deles, fazia com que eles fossem povo de Deus de aliança. E essa aliança seria vivida conforme as leis do Antigo Testamento. Israel é colocado na terra de Israel. E lá na terra de Israel ele é chamado a ser um povo que faça diferença entre as nações, que seja luz para os gentios, que seja um povo que mostre que um grande Deus governa sobre eles. Mas mais ou menos aqui nessa parte da história, dessa entrada na terra de Canaã, até agora se passaram algo em torno de 900 anos. E Israel tinha nessa lei dada por Deus algumas condições de permanência nessa terra. E as condições de permanência eram sua obediência, sua exclusividade de adoração, sua vida levada conforme a palavra de Deus. Mas ao olhar para esses 900 anos de história, Israel não conseguia se reconhecer fiel. E uma das punições previstas na aliança, previstas na lei de Deus, era que quando Israel, depois de desobediências atrás de desobediências, chegasse ao limite da sua desobediência, Deus os tiraria dessa terra. Deus os levaria e os espalharia entre as nações gentílicas. O povo de Israel, nesse momento, está no cativeiro. Está em outra cidade, está em outra nação. Levados à Babilônia, a terrível terra da Babilônia. Uma terra idólatra, de agoureiros, adivinhos, feiticeiros. Uma terra de imoralidade, uma terra sem valores que espelham os valores cristãos, ou os valores judeus aqui no caso. E eles nessa terra, então, depois da deportação, eles precisavam fazer uma avaliação pessoal. Israel, nesse tempo, é chamado por Deus a reconhecer, a olhar para o seu passado. Vai dar certo? Olhar para o seu passado. E refletir, por que eu estou no exílio? Esse chamado a refletir sobre o passado era a condição da disciplina que Deus colocava sobre eles. Eles tinham errado como nação, eles tinham errado como povo. Mas para uma nação errar, para um povo errar, significa que diversos indivíduos desse povo têm que errar. Significa que a grande maioria das pessoas ali envolvidas tinha que ter falhado com Deus. E esses levados ao cativeiro estão com esse coração agora. Considerando o passado, erramos com Deus. Erramos com Deus. O texto nos diz que esses judeus que viviam agora numa terra exilada, tinham sido levados, se você acompanhar comigo no começo do texto, tinham sido levados à Babilônia, no versículo 1, por um rei, Nabucodonosor, que havia invadido Israel, tomado Jerusalém e levado para a Babilônia aqueles que eram os mais excelentes personagens de Israel. Rei, rainha, os oficiais da corte, os habilidosos em artes e artesãos, esses que eram as pessoas valiosas do reino, deportados para a Babilônia. Deportados para a Babilônia, os melhores. E eles na Babilônia, agora, recebiam uma carta de Jeremias que considerava que não foi Nabucodonosor quem os levou para o Egito. Porque no versículo 4, nosso texto diz assim: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quando Deus se apresenta aqui como o Deus dos exércitos, é o Deus que tem mais poder do que qualquer exército, fala da soberania dele, da força invencível dele. E Deus então está falando para esse povo que, olha só, vocês não estão aqui por acaso, vocês não estão aqui porque um grande exército venceu vocês, eu sou o Senhor dos exércitos. Se isso aconteceu,
é porque é meu plano. E eu trouxe vocês para o exílio. O exílio, um lugar então de refletir sobre essa disciplina de Deus, refletir sobre esse castigo de Deus. O que fizemos como povo? Precisamos lidar com o nosso passado. Esses que estavam na Babilônia são descritos, assim, a gente encontra histórias deles no livro do profeta Daniel, que Daniel, aliás, e seus amigos são pessoas que foram desses deportados. E a gente encontra justamente no livro de Daniel, uma oração de Daniel fazendo exatamente esse exercício, de olhar para o passado, olhar para a história de Israel e dizer: essa história nos é pesada, essa história nos fez sermos um povo desobediente a Deus. E ele ora pedindo perdão. E ele ora pedindo perdão não só sobre si mesmo, ele confessa os pecados junto com a nação, dizendo: Senhor, erramos contigo. Essa reflexão do povo de Israel sobre o passado, sobre o que eles fizeram, sobre a quebra da aliança com Deus, era a razão de eles terem ido para o Egito. E o que a gente pode transportar para a nossa vida hoje, que a gente pode transportar para o mundo de hoje, é que aquilo que foi oferecido a Israel como um tempo de reflita, considere o seu passado, veja o que está marcado na sua história, é um chamado para a gente também como cristão. Israel, antes de se resolver com Deus no seu passado, eu coloquei aqui uma corrente para dizer que esse passado os acorrentava, os aprisionava. Eles eram um povo preso à história de um povo que desobedeceu a Deus. Como resolver isso? Como acertar esse relacionamento? O profeta Daniel entendeu: a gente precisa pedir perdão, a gente precisa ser restaurado por Deus. E isso pode ser algo que fale conosco no mesmo sentido. Podemos ser pessoas que temos um passado que nos prende como correntes. Somos presos a um passado com o qual a gente ainda não lidou. No mundo de hoje, tem pessoas que vão dizer assim, o passado é tudo ou o passado é nada. Aquele que fala assim, o passado é tudo, diz que eu sou escravo desse passado, que tudo o que aconteceu me condiciona, que tudo o que aconteceu me determina, que tudo o que aconteceu governa a minha vida hoje. Porque tudo é como é? Porque no meu passado, isso me prendeu, isso me prendeu, isso me prendeu. E a pessoa que diz que o passado não é nada, é o tipo de pessoa que diz: não me arrependo de nada, não volto atrás de nenhuma decisão, nunca errei, não quero nem saber, eu sou senhor sobre a minha vida e continuo certo. Duas visões muito comuns hoje sobre passado. Meu passado me acorrenta, meu passado não significa nada. Mas, biblicamente, o passado não é nenhuma dessas coisas. O passado não é a minha prisão, a minha corrente que me prende, dizendo que ele determina tudo. E, ao mesmo tempo, o passado não é aquela coisa que eu desprezo, dizendo não significa nada, o que aconteceu, aconteceu, o que passou, passou e deixa para lá. O passado é um instrumento de Deus para trabalhar na nossa vida hoje. E a gente pode olhar para o passado com a perspectiva bíblica de cura e restauração que Deus pode acontecer. O que acontece no nosso passado que a gente precisa apresentar a Deus? Se você carrega do seu passado um peso de pecados porque você falhou com Deus, o que fazer com isso? Pessoas vivem aprisionadas em passados dos seus erros, em passados de pecados e ofensas e maldades que saíram de si mesmos. Como que a gente lida com isso? Tenta fazer como aqueles que dizem não me arrependo, não faço nada, tenta falar como aqueles que agora não tenho que fazer, isso me determina. Não, a restauração que Deus te oferece traz liberdade do que esse passado podia te acorrentar. Você pode ser alguém que pecou no passado e está aprisionado simplesmente porque você não lidou com isso. E como a gente lida com o passado no qual eu pequei? Eu errei. Eu fui alguém que falou que não devia. Eu ofendi pessoas ao meu redor, eu magoei aqueles a quem eu amava e hoje a gente perdeu o relacionamento. Eu menti, eu roubei, eu trapacei, eu fiz coisas das quais eu não me orgulho, que estão num baúzinho ali no meu quarto, que estão numa porta secreta das minhas memórias. Eu não mexo nisso, porque isso me incomoda demais. Você deixa guardado numa amargura secreta.
erros pessoais, pecados secretos que você cometeu e não quer que ninguém saiba. Não é assim que Deus te chama para lidar com um passado no qual você pecou. O que Deus te chama a fazer com um passado que você se sente culpado, antes de tudo, é reconhecer isso. Olhar para esse passado e dizer: Senhor, pequei. Senhor, aquilo que eu fiz, o Senhor diz que é mal, o Senhor condena pela sua palavra. Um segundo passo, depois de você reconhecer que de fato você saiu do caminho do Senhor, que você abandonou os caminhos do Senhor, é que você tem que pegar essa consciência do teu erro e levar para Deus, numa confissão. 1 João vai dizer que aquele que... Provérbios 28 vai dizer que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Você precisa levar isso para Deus, dizendo para Deus: Senhor, eu estou diante de Ti, para reconhecer que um dia eu falei o que eu não devia, um dia eu fiz o que não devia, um dia eu agi como eu não devia. Perdão, Senhor. Ainda, a Bíblia nos ensina, se você pecou no seu passado, isso te aprisiona. Além de você reconhecer isso como pecado, além de você confessar a Deus, se há possibilidade de você restaurar, de você desfazer o mal que você fez, é o caminho. É possível para alguém que roubou devolver o dinheiro? Devolva. É possível para alguém que prejudicou alguém desfazer esse prejuízo? Desfaça. Ajuste essas coisas. Mas não é possível fazer mais nada. Vai e peça perdão. Perdão para os ofendidos. Eu errei, eu pequei, me perdoa. E se nem isso é possível, então descanse naquilo que Deus sabe, naquilo que Deus entende como ser impossível. Talvez a pessoa que você brigou, ofendeu, com alguma coisa assim, não está mais no país, já morreu, já faleceu. O que você faz com isso? Descansa no perdão de Deus. Mas ainda tem uma atitude de presente para fazer. No passado em que eu errei, que eu pequei, eu reconheço o meu pecado, eu busco em Deus o perdão do meu pecado, eu restituo o que eu posso, eu peço perdão se eu posso, e eu assumo uma nova vida, em que isso não me prende mais, em que isso não me domina mais, em que eu posso ser uma nova criatura, viver uma nova vida para Deus. Israel estava no momento de ser transformado. Israel estava no momento de abandonar a idolatria, de abandonar a influência dos outros povos, de renunciar àquilo que por tantas vezes ele pecou, para voltar a ser um povo fiel a Deus. Se você tem um passado que te prende porque você pecou, resolva o seu passado com Deus para ser libertado. Talvez tenha alguém aqui que, pensando sobre o seu passado, vai dizer: puxa, eu acho que eu já fiz tudo isso, mas meu problema não é com Deus, meu problema é que eu não consigo me perdoar. Eu sofro com as coisas que eu fiz porque eu sofro da minha indignidade, eu não consigo me perdoar. Essa frase, exatamente essa frase, eu não consigo me perdoar, ela é muito significativa. Eu queria que você considerasse algumas coisas. Se você é alguém que diz para si mesmo: eu não consigo me perdoar, pense se essa frase não vem de algo mais ou menos assim, de um valor mais ou menos assim: como eu, que sou tão bom, pude fazer algo tão mal? Ou pense se não vem de algo do tipo assim: o que Deus diz sobre mim não importa tanto o que eu acho sobre mim. Deus me perdoar não é tão significativo assim, porque o que eu digo sobre mim importa mais. Considere se você não tem uma luta pessoal para comprar a justiça de Deus, no seguinte sentido: eu vou sofrer, eu não consigo me perdoar porque eu preciso sofrer pelo que eu fiz. Eu vou me boicotar, eu vou me castigar, eu vou me punir, porque de alguma forma eu preciso resolver sozinho o mal que eu fiz. E ainda considere se isso não é uma voz de Satanás dizendo para você: a cruz não é suficiente. A cruz não é suficiente. Todas essas origens de um pensamento que diz: eu não consigo me perdoar, são mentiras. Importa para a tua vida muito mais o que Deus diz sobre você do
que o que você acha sobre você. Importa muito mais para a sua vida que os teus pecados foram pagos por Jesus do que qualquer sacrifício pessoal que você possa fazer para tentar se punir por algo mal que você fez. Importa muito mais para a sua vida ouvir a verdade do Evangelho sobre o valor da cruz do que as mentiras de Satanás. Podemos ter pecados que nos prendem, passados que nos prendem por causa de pecado. Se você nunca lidou com coisas que você fez, não deixe isso trancado num baú do seu coração. Traga Deus para Ele resolver. E se você já fez algo assim e ainda se diz, eu não consigo me perdoar, vá a Deus e diga, Senhor, eu tenho buscado o meu próprio perdão, mas o que me importa é o teu perdão. Cura minha vida, Senhor. Restaura meu coração. Eu quero ter paz no meu passado, resolvido o meu passado. Ele não me prende mais, Ele não me acorrenta mais, porque Ele está entregue para o Senhor. Deus te chama, Deus me chama, assim como Ele chamou Israel, para ter um passado no qual a gente é liberto de tudo aquilo que nos prendeu. Mas ainda faço um outro olhar para o passado, que tinha a ver com esse povo também, talvez tenha a ver com a gente. Um passado que talvez alguns dos exilados ali podiam dizer, mas eu não tive culpa, eu não fiz nada de mal. Pensa que Daniel, que é um dos jovens que está nesse exílio, a gente tem o testemunho dele no livro de Daniel, de um sujeito muito fiel a Deus, de um sujeito muito dedicado a Deus, que poderia muito bem dizer, eu estou aqui, mas eu não tenho culpa, eu fui vítima, eu sofri, o meu passado é um passado doloroso para mim, não porque eu pequei, mas porque pecaram contra mim. O que a gente faz com um passado assim? O passado em que me fizeram sofrer, o passado em que me machucaram, é um passado que também te prende por amargura, pela dor que você carrega com isso. Mas Deus também te chama a resolver com Ele isso. Como a gente resolve um passado no qual eu sou uma vítima? Deus te chama a olhar para Ele e confiar nele. Esse é o grande chamado de Deus. A gente tem o exemplo do grande sofredor na Bíblia, que não entende o sofrimento, que é Jó. O profeta Jó luta o livro inteiro que ele fala com Deus e com aqueles amigos, dizendo, por que eu sofro? Por que eu sofro? Eu não entendo por que eu sofro. E nessa luta de Jó, em tentar se entender, em tentar entender por que Deus trouxe aquilo para a vida, se você lê o livro de Jó, chega ao final do livro de Jó e Deus não diz por que Jó está sofrendo. Termina o livro de Jó com Deus mostrando para Jó, confia em mim. Veja o tamanho do meu poder, veja o tamanho dos meus planos, veja o tamanho da minha glória. Então, se o teu passado tem aquilo que é doloroso, também é um passado que você pode trazer para Deus. No teu lamento, no teu choro, na tua dor, mas dizendo para Deus, Deus, eu não entendo, mas eu não sou Deus. Talvez eu não entenda tudo nunca, mas eu conheço o teu caráter. O Senhor é bom, o Senhor me ama, o Senhor é poderoso, o Senhor é sábio, cuida da minha vida, me liberta desse passado que me prende. Israel lidou com o seu passado. Talvez a oração de Daniel seja um dos grandes emblemas disso ali no cativeiro. Pessoas fiéis foram se juntando num novo renovo de fé, num novo povo desejoso de servir a Deus, desejoso de ser exclusivo de Deus. Nesse processo de disciplina de Deus, muitos homens fiéis lidaram com o seu passado e resolveram o seu passado. Mas não só o passado é importante nessa história, Deus também pede para Israel, no cativeiro, lidar com o seu presente. E no seu presente, Deus fala coisas que são diferentes do que talvez eles desejassem ouvir. O livro nos fala aqui, Jeremias nos fala aqui nessa carta, um alerta sobre falsos profetas que estão falando com o povo de Israel. Esses falsos profetas que estão ali junto com os deportados, junto com os que foram para o exílio, estão falando para essas pessoas, isso logo vai passar. Isso logo vai acabar. Isso aqui não vai durar nada, porque nosso Deus, vai nos tirar do sofrimento.
vai nos tirar de toda dor. Deus vai nos libertar. E por ter uma visão errada sobre o que eles deviam ter consciência do presente deles, talvez a iniciativa fosse, então, vamos esperar, vamos ficar nós aqui fechadinhos, no nosso gueto, na nossa turma. Logo, logo, tudo vai se resolver. Mas a carta que vem do profeta Jeremias sobre o presente deles, dizia, não é isso que vai acontecer. Havia sido planejado por Deus um exílio de 70 anos para esse povo, que ia se cumprir. E Deus então diz para esse povo, a partir do versículo 5, no presente, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, e escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor delas, porque a prosperidade de vocês depende dela. Israel estava sendo chamado aqui a criar raízes nesse tempo, criar raízes naquele lugar. E eu não estou dizendo criar raízes no sentido de permanecer fisicamente, mas criar raízes no sentido de se envolver com aquele mundo que eles viviam e frutificar nele, abençoar ele, ser influência naquela cidade, ser um povo que ia marcar aquela geração. Eles são chamados para uma atualidade diante de Deus, de viver de fato uma vida fiel no exílio. No exílio, Deus, num povo idólatra, num povo que matou meus parentes, num povo que destruiu a minha cidade, num povo que é mesquinho, num povo que é feiticeiro, Senhor Deus, teus planos não fazem sentido. Como o Senhor está me chamando como povo de Deus para ser bênção na vida daqueles que o Senhor reconhece como pessoas ímpias? Como o Senhor está me chamando para fazer a diferença numa sociedade que não está nem aí para você, Deus, eles não estão te buscando. Por que o Senhor se importa? A gente pode olhar para o nosso presente e errar o modo como a gente entende o nosso presente também. A gente pode olhar para o nosso presente e colocar nela, como os falsos profetas colocavam, falsas esperanças. Falsas esperanças de que tudo vai dar certo, eu vou prosperar na vida, tira o pé do chão, recebe a bênção, recebe a glória agora. Todas as promessas que são promessas vazias, de um otimismo vazio, para lidar com um presente como se fosse um otimista meio louco aqui, só olhando para as vitórias que você vai ter, para as vitórias que você vai ter. Deus estava dizendo para esse povo, não tem vitória nenhuma planejada, pelo menos nos próximos 70 anos. Pode se agarrar ao que você quiser aí, não vai mudar a tua situação. 70 anos de exílio. A gente pode errar, talvez como eles erraram, de serem chamados para viver na Babilônia, naquela terra, e ficarem na Babilônia, naquela terra, nas suas lamúrias. Ah, como era bom Jerusalém. Ah, como era bom Israel. Ah, que saudade da minha terra. Ah, que saudade do meu tempo. E Deus fala, não. Saudosismo não é o lugar aqui. O teu presente não é tentar ficar vivendo num bom passado que você teve. O teu presente é encarar essa realidade e ser frutífero nessa realidade. Em nossos tempos, penso que o presente pode ser uma bagunça também. O que a gente está fazendo aqui hoje? Para que a gente está vivendo aqui hoje? O que Deus quer da gente aqui hoje? A gente pode viver como saudosistas de um tempo que passou. Ah, como era bom o mundo do Brasil do passado, como era bom a época da colonização, como era a boa época dos puritanos, como era, sei lá, dizendo que outros tempos talvez eram bons tempos e hoje, que tempos horríveis que eu vivo. A gente pode viver no nosso momento aqui atual com falsas esperanças de que tudo vai mudar amanhã, sem ter por que pensar isso. Ou no sentido pessimista de que nada vai mudar amanhã, que também a gente não tem garantia nenhuma. A gente pode talvez só abraçar uma filosofia do nosso tempo e cantar assim, o acaso vai me levar por essa vida, e o que acontecer, aconteceu, meu presente é eu tocar minha vida, pagar minhas contas, cuidar da minha família, e tá bom. Mas olha só, Deus chamou o povo de Israel
para ser bênção. Deus chamou o povo de Israel para abençoar uma sociedade que não partilhava dos mesmos valores, que não era fácil de amar, que não era fácil de cuidar. Orar por eles, pedir que Deus fosse gracioso com eles, com aqueles que não criam. Mas o que acontece nesse ponto da história é que, na história do povo de Deus, isso não é nenhuma surpresa. Deus sempre chamou o seu povo para ser um povo que abençoa. Em qualquer momento da história bíblica, em qualquer momento de o povo de Deus está sendo moldado por Deus pelas circunstâncias, ele sempre é chamado a ser bênção. Ele é sempre chamado a se engajar com o seu dia de hoje. Ele sempre é chamado a se engajar com as lutas do tempo agora. Porque agora a gente tem propósito. Agora a gente tem razão de ser. Agora Deus conduziu nossa história para esse momento e trouxe eu e você para essa vida. A gente precisa acertar a nossa visão de presente. A nossa visão de presente, talvez muitas vezes passe por uma ideia assim: Deus, teus planos não fazem sentido. Por que essa pessoa na minha vida? Por que essa dificuldade financeira na minha vida? Por que esses problemas que vêm como tempestades na minha vida? Por que essas dificuldades ao meu redor? Teus planos, Senhor, não fazem sentido. Porque Ele não te deu o presente que você queria. Mas nesse presente, com a bagunça que tiver no mundo hoje, com a bagunça que tiver em torno da sua vida hoje, no meio de relacionamentos quebrados, no meio de desafios tão profundos, é nesse presente, é nesse agora, que Deus te chama, que Deus me chama a sermos abençoadores, a frutificarmos nesse mundo. Nenhuma circunstância pode te roubar a chance de ser fiel a Deus. Nada no tempo presente vai impedir que você faça escolhas que glorifiquem a Deus. Lembra Paulo e Silas na prisão? Acorrentados, surrados, castigados. E quando encontrados, presos naquele lugar, cantando louvores a Deus. Não é essa prisão que vai calar meus lábios. Não são essas correntes que vão impedir meu louvor. Não é qualquer pessoa ao seu redor que tem poder de te impedir de ser uma bênção, de te impedir de ser aquele que faz diferença, porque você é povo de Deus. Deus te chamou para um presente em que você atua nesse mundo, que você é agente dele nesse mundo. E como você vive então esse presente? Acho que a primeira de todas as coisas é você abraçar ele. Dizer, essa é a realidade para a qual Deus me trouxe. Deus, eu não entendo teus planos porque um chefe tão mala. Talvez Deus nunca te responda isso. Essa é a tua parte de sofrer sem entender. Mas não é o chefe mala que impede você de ser bênção no escritório, de ser bênção onde você está. Não é o chefe mala que impede você de ser bênção para o chefe mala. Porque você consegue, como povo de Deus, frutificar. Além de você abraçar o presente, aquilo que Deus trouxe para a tua vida, eu te diria assim, invista no ordinário, na vida comum que você tem hoje. Se você pegar muito do que as Escrituras ensinam sobre a vida do povo de Deus, essa vida do povo de Deus vai estar descrita em família, vai estar descrita no seu trabalho, vai estar descrita na sua administração de finanças, na sua criação de filhos, na sua relação com os irmãos da igreja, na sua relação com pessoas da sociedade. A vida simples, a vida comum que a gente tem, que você pode estar dizendo, isso é acaso, isso é a vida como ela é. Não, esse é o contexto, esse é o lugar, esses são os momentos que Deus te chamou para abençoar. Queria que você pensasse comigo sobre como viver a realidade, seja ela hoje próspera ou seja ela com dificuldade, reconhecendo que é a vida para a qual Deus te trouxe, lembrando do exemplo de Jesus, quando diante da realidade da cruz, ele ora em lágrimas de sangue, dizendo, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes você vai precisar dizer isso? Deus, eu queria que fosse diferente.
mas eu confio na tua vontade. Eu confio na realidade que o Senhor trouxe para mim viver. Israel, nesse momento da história, era desafiado a ser luz, a ser bênção. Exatamente o teu desafio e o meu desafio hoje, como povo de Deus. Viva o presente, viva o momento de hoje, viva a realidade, a vida para a qual Deus te trouxe agora, como alguém que frutifica, como alguém que abençoa, como alguém que transforma o mundo ao seu redor. E a gente chega assim na última parte do texto, quando a carta de Jeremias, tendo passado pelo passado, pelo presente, agora eles olham para o futuro. E esse futuro, as coisas colocadas aqui são incríveis. Porque Deus fala, sim, o tempo é de disciplina, sim, o tempo é de vocês sofrerem no exílio, mas eu tenho um futuro para vocês. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Eu é que sei porque esses caminhos que parecem tortos na vida vão dar no fim que eu desejo. Na história do povo de Israel no exílio, a percepção de um futuro errado, um futuro que seria abreviado, daqueles falsos profetas enchendo a cabeça deles, fazia com que o presente deles fosse errado. Eles iam viver de uma forma errada por imaginar um futuro que não era real. Quando Deus dá a promessa a Israel de que as coisas vão ser restauradas, o mundo vai voltar ou vai ser reconstruído numa nova ordem que Deus fez, é como se Deus pegasse uma âncora e colocasse nesse futuro, dizendo, isso é certo, isso vai acontecer, é para lá que eu estou levando vocês. E a âncora, então, que antes era a corrente que prendia eles para trás, agora era uma âncora colocada no futuro, dizendo, nada vai me separar disso. Isso é a garantia que Deus deu para a minha vida. Pode vir mais para cá, pode vir mais para cá, mas eu nunca sou separado de onde está ancorada a promessa de Deus. Olhar para o futuro assim, precisa corrigir as nossas visões erradas sobre o futuro. Muitas vezes a gente pensa sobre o futuro no seguinte sentido, eu preciso controlar o meu futuro. Eu preciso fazer tudo aquilo que eu espero que dê o resultado que eu espero para controlar como vai ser o meu futuro. E eu boto a minha confiança em algumas coisas. Meu futuro vai ser um futuro de paz, um futuro de prosperidade, se eu investir bem, eu sei cuidar do dinheiro, eu boto minha esperança em ter riquezas no futuro, e ali está o meu coração, porque é aquilo que garante o meu futuro. Eu vou confiar num futuro em que meu bom casamento vai me dar uma boa vida de casados no futuro. E o meu coração está nisso. É para isso que eu vivo. Eu vou ter um bom futuro se eu cuidar da minha saúde como um atleta, ingerindo exatamente as quantidades certas de cada elemento, para que nada de mal aconteça no meu futuro. E meu coração está nisso, no meu corpo, na minha saúde. Veja bem, não estou falando de nada que é mal em si. E, aliás, nada que você devia ser displicente, você deveria cuidar de todas essas coisas, como um bom mordomo daquilo que Deus trouxe para você. Mas nenhuma delas é a garantia do seu futuro. A garantia do seu futuro é a âncora que Deus colocou lá, dizendo, é para lá que eu estou te levando. E que futuro é esse que Deus oferece para esse povo? Que futuro é esse que Deus oferece para nós? Israel tinha sido deportado de Jerusalém, de Israel. Israel tinha perdido o templo, que era o lugar de se relacionar diretamente com Deus. Israel tinha perdido a sua identidade nacional, no sentido de ser um povo daquela terra, as tribos, as cidades, tudo isso perdido. Quando Deus fala em restauração dessas coisas, Ele não fala em dizer, o futuro vai ser a reconstrução do seu passado. Ele diz, não, você não faz ideia. Você não tem ideia dos meus planos para vocês. Meus planos para vocês são muito maiores, são muito melhores. No futuro que está ancorado para você, estou eu.
para um novo relacionamento contigo, um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais verdadeiro, um relacionamento mais intenso. E você vai me buscar, e você vai me achar, porque você vai me buscar de todo o coração. Eu garanto esse futuro. Uma âncora colocada nesse futuro passa a ser a âncora do meu presente. Começa a governar o modo como eu vou viver. Começa a governar aquilo que eu organizo na minha vida. Minhas prioridades deixam de ser orientadas pelo que é passageiro, terreno, transitório. E minhas prioridades podem passar a ser governadas por aquilo que é eterno. Olho para um futuro garantido, em que Deus me chama a um relacionamento com Ele, e invisto nisso que é garantido, o relacionamento com Deus. Entendo que nesse futuro Deus me chamou para viver como um povo dele, uma família dele, e invisto nos meus relacionamentos ao meu redor para viver essa vida garantida no futuro. Minhas prioridades mudaram. Uma âncora bem colocada no futuro me ajuda a passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, porque eu sei que os sofrimentos que a gente passa agora não podem tirar o meu futuro que Deus garantiu. É assim que Paulo fala em Romanos 8, quando diz: sei que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. E eu entendo diferente a minha vida, sabendo o que Deus tem para mim. Isso muda o jeito que eu reajo ao presente, como se tudo dependesse dele. Não, agora tudo está na mão de Deus. E no presente eu ajo exercitando a minha fé nas promessas de Deus. Que âncora é essa no futuro? Que foi prometida por Deus, dizendo: você vai me encontrar, você vai se relacionar comigo. Essa âncora do futuro, ela está descrita em Hebreus capítulo 6. Eu vou abrir aqui e ler para vocês. Hebreus capítulo 6, falando das certezas da promessa de Deus, ele termina assim, a partir do versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma. Âncora da alma. Temos essa esperança como âncora da alma. Firme e segura, que adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto que teria muito que dizer aqui, mas eu quero só focar nessa cena. Existia um santuário celestial, um lugar em que está a presença de Deus, o verdadeiro trono de Deus. Hebreus chama o templo terreno que foi construído como uma sombra de uma realidade maior que existe. Ele chama as coisas desse mundo como fumaça, como passageiras, como vapor, frente à realidade sólida, invencível, do que é o santuário de Deus na eternidade. Nossos olhos veem isso aqui como real, veem isso aqui como concreto. O livro de Hebreus fala: não, isso aqui é fumaça, isso aqui é passageiro. Mais concreto, mais real que isso, é o trono de Deus. E a cena que o livro de Hebreus escreve é como se Jesus, o nosso precursor, tomasse uma âncora que é a nossa salvação, adentrasse o lugar em que nenhum homem jamais adentrou, a realidade mais absoluta possível, mais concreta possível, o trono de Deus, e lá no trono de Deus, aquela realidade imutável, Ele crava a âncora da nossa salvação, dizendo: nada vai mudar isso, nada vai te roubar do amor de Deus, nada vai impedir que você seja de Cristo, nada vai te tirar desse caminho. Essa é a âncora da sua alma. Siga firme a vida que eu te chamo, viva o presente com a certeza desse futuro, encare a realidade, as prioridades, a vida, segundo a certeza de que um dia você vai estar nesse lugar, na presença de Deus, porque é lá que Jesus colocou a âncora da nossa alma. Uma âncora certa, de um futuro certo, molda o nosso presente. Eu vou ser alguém que nesse mundo frutifica, alguém que nesse mundo se envolve, alguém que nesse mundo se preocupa em espalhar a salvação e o Evangelho, se eu estiver vivendo pela eternidade, se eu estiver vivendo pelo futuro, se eu estiver buscando aquilo que Deus disse como garantido. E assim, o texto de Jeremias
passou pela resolução da nossa vida. Um passado que pode ser resolvido com Deus. No perdão que Cristo conquistou na cruz, Ele pagou por nossos pecados. Podemos ir com tudo aquilo que nos é pesado, nos acorrenta no passado, e encontrar na cruz a libertação, na cruz a purificação do sangue de Cristo. Deus dá sentido ao nosso tempo presente, hoje. Ele te chama, Ele me chama aqui para sermos bênção nesse mundo, frutificarmos nesse mundo. Há razão para você estar aqui, há razão para você ainda existir, há razão para Ele não ter te chamado ainda para a eternidade, há razão para toda a vida que você tem pela frente. Ele tem uma vida rica para você ser bênção aonde você estiver. E Ele te dá um olhar, uma visão, um horizonte, em que existe um sol nascente. Um sol nascente da glória dEle, que um dia você vai encontrar, que um dia teus olhos vão contemplar. E cheios dessa esperança, Ele diz: você vai me buscar e você vai me encontrar. É por isso que vivemos o dia de hoje, para esse encontro com Cristo. E é nesse sentido que eu quero encorajar a tua vida hoje, quero orar com todos aqui. Deus existir no tempo significa que a gente carrega uma história. Significa que nossa vida, Deus, é construída evento a evento, pedacinho a pedacinho. E por vezes a história que a gente deixou para trás ainda nos acorrenta, Deus, em erros do passado, pecados do passado, que nós cometemos ou cometeram contra a gente. Deus, eu quero pedir a Tua misericórdia para libertar aqueles que hoje aqui se sentem presos ao seu passado. Responde, Deus, com a Tua graça, a cada pedido de perdão aqui, por aquilo que passou, mas ainda governa sentimentos, pensamentos. Que o Teu perdão, Deus, seja a restauração necessária. Que aquilo que Cristo comprou na cruz seja tudo o que alimente, Deus, a certeza de que justiça nenhuma mais é necessária. Que o descanso é na Tua palavra, que o descanso é em o Senhor nos chamar de justos, sem precisar encontrar uma justiça pessoal. Liberta, Deus, todos aqueles aqui que se encontram presos no passado, pela Tua graça. Deus, eu peço também, por todos nós, considerando o nosso tempo presente. É muito fácil, Deus, reclamar da situação ao nosso redor. É muito fácil, Deus, rejeitar Teus caminhos na nossa vida. É muito fácil, Deus, rejeitar aquilo que não faz sentido para os nossos planos. Mas o Teu plano é maior, Deus. E nesse plano maior, que talvez a gente não tenha todos os detalhes do que está acontecendo hoje, nada nos impede de Te servir. Nada nos impede de Te adorar. Nada nos impede de frutificar. Que com essa consciência, Deus, a gente seja essa bênção para o nosso mundo. Nas famílias ao nosso redor, na vizinhança ao nosso redor, na igreja que a gente frequenta, para os nossos amados mais próximos e para aquele simples conhecido da nossa rua, que a gente possa mostrar a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, e ser a bênção a qual o Senhor nos chamou a ser. E Deus, talvez muitos aqui sejam controlados por um futuro que parece imprevisível, que mesmo que gastem a última gota de suor, não conseguem garantir sossego, não conseguem garantir descanso, não conseguem garantir saúde para o futuro. É porque essas coisas são passageiras, Deus. Elas nunca vão dar a paz que só a certeza de viver para o encontro contigo, para aquele dia em que estaremos diante da Tua glória. Só isso pode governar o nosso futuro. E Deus, a gente quer ter tudo isso ajustado em nossa vida, para que a gente viva hoje Teus planos, Teus propósitos, para glorificar o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado a todos pela presença aqui. Hoje à noite a gente se reúne mais uma vez às 19 horas para o culto da noite. Se você é algum dos que se interessou na sopa, eu vou estar no balcão ali da cozinha para atender todo mundo que quiser, tá bom? Deus abençoe, igreja. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta.